E o cupim de novo. Dessa vez, deixa eu pegar aqui. O que você fala do seu amigo? Os dois eixos forjados, ó. Aqui, ó. Esse é o eixo forjado, que eles são o escuro e o forjado. Mas ele não quebrou o eixo, ele quebrou a ponta agora. E duas. Fora as outras, né? Resumo da história. Começando mais um vídeo do Cupim aqui, da saga do 350Z, que nunca tem fim trocar ponta de eixo. Tinha fim porque era câmbio. Era câmbio, cardan. Aí o que aconteceu? A gente trouxe lá dos Estados Unidos essa pecinha aqui, ó. Tá escondida aqui, ó. Clutch Master. Conseguiu visualizar aí? Sim. Essa pecinha aí, ela é o delay da embreagem do senhor Renato, do pezão do Renato. Sabe aquela tirada de pé de lado, que o bicho era desse jeito, que tava destruindo tudo? Então, quando a gente pôs essa peça, ela resume-se a nada, como se o cara tivesse um pezinho mais suave, né? Controle melhor de embreagem automático. Mas como assim, quem é leigo, se você tirar o pé de lado da embreagem assim, ó, como eu acho que o Renato deve fazer, você pisa na embreagem e faz assim, ó, puxa pro lado, ela dá aquela pancada assim, e teoricamente a embreagem tá afastada do volante. Quando você solta a embreagem, o movimento é o seu pé que faz esse movimento. Do jeito que ele soltava, ela vinha e grudava de uma vez. Ou seja, imagine as engrenagens dentro, elas estão folgadas, né? Quando você engrena elas, que elas têm que apoiar uma na outra para poder fazer a engrenagem, ela apoiava dando um impacto assim, ó, no pezão dele. Aí não existe câmbio que aguente na face da terra. Pode ser o mais forjado, pode ser o que for. E quando a gente falou para Renato, dá uma diminuída, a gente tinha dois fatores. Ou a gente mandava a embreagem para esse platô fazer com uma carga bem menor do platô, ou a gente calçava o platô, que existe muito isso, e só que aí corre o risco de patinar lá em cima, né? Quando vem força, quando você precisa do torque dela. Então, quando eu desenvolvi essa embreagem com esse platô junto à carga, foi uma carga que eu achei que ficou muito boa. Ela não patina, não gasta fácil, demora a gastar. E eu nunca tive problema no meu carro com o câmbio quebrando, com o eixo quebrando, a não ser num desgaste de muitos anos, mas falar assim que quebra por causa disso, não. Aí a gente falou, já sei o que eu faço, vou trazer lá nos Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos a gente tem muito V8 lá, que tem muito torque, e eles usam muito a embreagem single lá, que é comum. E quem usa as multidisco acaba quebrando lá também, porque elas grudam bem mais. A single, que é um disco só, ela patina por si própria. Escorregar um pouquinho. Ela deixa dar uma escorregada. E aí eu trouxe essa válvula que lá nos Estados Unidos todo mundo usa, inclusive no meu BRZ tem, que ela é para essas embreagens que são mais parrudas e ainda mais com o piloto, que é mais parrudo que a embreagem. E aí parou de quebrar câmbio, graças a Deus, porque é muito caro o câmbio. Então não quebrou mais câmbio, já tem 3 provas ou 4 que ele anda, que não teve problema com o câmbio, graças a Deus, e nem com o cardan. Mas ainda assim ele continua quebrando alguma coisa mais frágil do carro. É o jeito que ele fez na embreagem, talvez ainda seja, mas realmente aquela peça ali, ela não é mais a original do carro. A original do carro ele quebrou há muito tempo, então elas são peças de reposição. Então isso também é uma peça frágil hoje. E o Renato falou assim, ó, pode resolver lá, pode trazer tudo forjado ou mandar fazer forjado. A gente vai mandar fazer os eixos forjados. Agora ou a gente vai trazer dos Estados Unidos as pontas forjadas, ou a gente vai ver com o nosso parceiro Digão para fazer as pontas forjadas aqui. Qual que é o problema de fazer aqui? A gente vai acabar tendo que mudar cubo, mudar muita coisa para usar outro tipo de mocinética. E o Renato autorizou a gente a comprar lá nos Estados Unidos as forjadas que andam lá com os carros de lá, que inclusive é a que tem no meu BRZ. Não é barato, mas acho que é uma coisa que não vai quebrar mais. Uma dor de cabeça mais, né? Então, esse carro a gente vai resolver dessa forma, essa parte de homocinética de eixo, e ver até onde vai durar essa parte, espero não quebrar mais. O que mais que a gente vai fazer no carro que ele estragou? Que ele não teve culpa, tá, gente? Essa parte do eixo é uma coisa que a gente põe na balança, porque realmente é uma peça mais frágil, que não é mais o original Nissan, né? Ele também teve problema com o alternador lá, é uma coisa que não tem como prever, é uma coisa impossível de prever. O alternador parou de carregar lá na corrida, então não tem como a gente prever isso, né, Gustavo? Mecânica, defeito mecânico da peça, tem que fazer. Ou é defeito por alguma batida, que eu vou mostrar pra vocês que teve isso lá, ou é um defeito mecânico. Defeito mecânico, o mecânico não tem como prever, né? A não ser que toda corrida eu ponha tudo novo, que é impossível de fazer isso. Um alternador, uma bomba de direção. Alternador, bomba de direção. O que acontece? Existe uma vida útil delas, né? Uma turbina que seja, às vezes. Turbina, exatamente. Existe uma vida útil, gente. Então a gente também tem uma certa previsão de, ó, esse carro tá andando, vou dar um exemplo agora. Bomba de direção hidráulica. Tinha algum problema? Não tinha. Mas o que nós falamos? Vamos pôr nova? Porque já tem muito tempo que ele está andando com essa bomba. Então, porém,
existe possibilidade da nova dar mais problema mais rápido do que a antiga, por causa das qualidades hoje em dia que acabam saindo nas peças. Aconteceu isso no meu carro ano passado. Eu tinha uma bomba velha no carro funcionando. Eu falei, vamos trocar por prevenção. Trocamos, a bomba bichou, nova. Mas é difícil acontecer, mas acontece. Então a gente trocou. Bomba de direção hidráulica agora zero. Alternador, ele tá com o alternador que o Sérgio emprestou para ele aqui. A gente já pediu alternador novo para repor, mas como não chegou ainda, tá funcionando com o que era do Sérgio que ele emprestou pra gente lá. Turbina também tá numa vida útil dessa turbina aí de, sei lá, tem 2 anos esse carro quase, né? Acho que tem uns 2 anos. Tem, já tem. Tem, ou mais até, porque só que nós tá aqui tem 1. Então assim, a turbina não dá pra deixar estragar. Então logo mais a gente vai arrancar ela e mandar fazer uma manutenção lá no YouTube, nosso parceiraço também de turbina. Vocês verem a qualidade do turbo que a gente tem, né, meu? Quantos anos andam aqui, anda no meu carro e não incomoda. Então, previsão, né? Vamos fazer a revisão da turbina logo mais. A gente trocou bomba de direção, alternador vai vir novo. Trocou os retentores que estavam começando a umedecer de óleo, né? Foi trocado os retentores, inclusive tá aqui, ó. Era um retentor que não era velho, coisa de 1 ano, 2 estava aí. Não tá ressecado, mas estava querendo umedecer já. Então já pôs novo também. Caixa de direção, o Renato reclamou que estava dando umas travadas na direção. Um pouco é o full lock, que esse carro tem o mesmo problema que o meu. A caixa traseira, esse carro ele dá um full lock por questão de sair de posição, então tem que achar o meio termo. E o Renato tá angulando bastante lá, então pode ser que a caixa tenha algum problema, a gente mandou analisar, tá sem caixa de direção. Ou pode ser que somente seja o ângulo que a gente vai melhorar na geometria depois. Vamos trocar as velas, que também não chegou ainda, então vai ser trocado aqui, que não tá trocado agora. As velas desse carro também eram novas, vela de, sei lá, 6 provas, no máximo aí 5 provas de uso, né, geral. Então vai trocar as velas por prevenção, vai trocar o alternador, que a gente quer pôr um novo. Já trocou a bomba de direção. E a turbina vai ficar para outra vez, não precisa ser feita agora porque a gente desmontou, ela não tem folga, ela não tem nada. Embreagem trocou um pouco. Embreagem a gente já trocou, então tá com os discos novos também. Bicos o Gustavo tirou para limpar, a cada 4 ou 5 eventos a gente tira o bico para limpar. É uma coisa que não suja, porque o filtro não suja, mas a gente tira, põe na máquina e confere tudo de novo. Por isso que esses carros, graças a Deus, não incomodam a gente esse tipo de problema, não quebra, não derrete pistão, nada, porque a gente sempre tem essa prevenção aí. Então os bicos estão na máquina lá, limpou o filtro de combustível. Um detalhe que eu aprendi, mais uma, né? Ó, uma coisa, um alerta para vocês mecânicos aí, principalmente no drift. Eu tive problema no meu carro, eu descobri que era o reservatório recentemente. E eu descobri que o reservatório, eu sabia que tinha, mas a coisa que a gente esquece, deve estar perdida lá. Dentro dele existe um filtro. Quando eu retorno aqui, ó, retorno o óleo aqui, opa, esse que é o retorno. Quando eu retorno o óleo aqui, ele tem um filtro lá dentro que é blindado o reservatório, você não tem acesso a ele. E esse filtro, um exemplo desse antigo aqui, ó. Esse é uma peneirinha que fica aqui em cima. E dentro não tem nada desse cara aqui, ó. Tá vendo lá, ó? Ele não tem peneira nenhuma, não sei se vai conseguir focar lá dentro. Não dá pra ver. Mas ele é um reservatório normal. Quem filtra é esse cara aqui. É muito antigo esse reservatório, então chega a ser até ruim. Porque aqui só filtra o óleo que você coloca. As limalhas, a sujeira que está dentro do sistema, ela vai e volta pro motor, pra bomba no caso, e pra caixa. Então não é legal esse tipo de reservatório antigo, a gente não usa mais. Os modernos, ele existe uma peneira, vocês não vão ver também, mas ele existe uma peneira lá dentro. Só que o que acontece? Aqui vai ser visível. Vocês estão vendo o quanto sujo tá essa parte aqui, ó. O reservatório é dessa cor, eu derrubei o óleo de novo. O reservatório é transparente praticamente, e olha só quanto preto tá lá dentro. Isso aqui foi um alerta do Gustavo até, eu também na hora nem me liguei disso. E o reservatório dele, como que limpa? Não tem limpeza, galera. Você pode pôr gasolina, você pode pôr no produto, você pode fazer o que você quiser. Você não vai conseguir tirar toda a sujeira que tá na peneira, porque ela é muito fina. E aí o Gustavo falou, cara, quantos anos o Renato já anda nesse carro e olha o reservatório como tá a cor dele. Falei, põe novo. É isso que a gente acostumou agora para não ter problema com direção. E a gente usa um bom, que é da linha GM, inclusive é quase igual ao da BMW, que é fácil de comprar. Ele tem a peneirona lá dentro, ó, ele tem o filtrão aqui dentro, tá? Que você não consegue arrancar ele daqui, mas é um reservatório que é barato. Quando você tem um carro muito usado, um caso igual dele, a gente vai substituir o reservatório também para não ter problema de sucção, né? Quando a bomba suga, faltar óleo e ela não conseguir sugar o necessário e dá problema, né? Igual deu o meu carro. E às vezes até um problema que o Renato às vezes possa estar passando e a gente não identifica o que é.
Então tem que trocar reservatório de óleo de direção conforme o uso, principalmente se o carro for original, que nem era esse aqui. Uma coisa muito importante. Então, reservatório novo para não ter problema também. Óleo, filtro de óleo, reaperto geral na suspensão, né? Que tá aqui, até sem a caixa, como eu falei para vocês aqui. Reaperto geral na suspensão e a gente vai ter que trocar, eu vou trazer dos Estados Unidos o novo kit ângulo desse carro. Até o Renato pediu para ver se já tem a versão nova desse carro, que a caixa de direção vem parar aqui na frente, mas ainda eu não fui atrás disso. Mas esse kit foi aquele que ele bateu no Léo e ele entortou. Foi o outro lado ou esse? Foi o outro lado, o outro lado. É, o outro lado, que ele bateu no Léo lá, que entortou a suspensão. A gente fez uma adaptação lá, desamassou. Então vai ter que dar uma atenção nesse lado aqui também. Pra cá, olha lá. Ó, tá todo soldado, torto aqui a parte do amortecedor. O Gustavo vai tirar e arrumar melhor isso daqui, reforçar melhor para não quebrar. Foi feito na pista. E foi desamassado também algumas coisas aqui do... Acho que essa parte aqui também, ó. É, alguma coisa que ele bateu lá e foi desamassado. Então esse kit ângulo já tá bem judiado. Então isso aqui teoricamente, se for manter o mesmo sistema, esse vai ficar de reserva. Mas isso não vai ser feito agora, né? A gente vai ter que, como se fosse a turbina, vai fazer para depois de algumas etapas essa parte aí. O que vai fazer agora é o que eu tô explicando para vocês. E também o que a gente vai fazer agora é a estética, mano. Esse carro danado tá muito feio estético. A gente acabou, quando eu cuidava desse carro lá na época minha lá na Jal, eu nunca deixei esse carro ir. Eu sempre cuidei bem da aparência do carro, desde motor, desde estética. Só que quando veio pra cá, eu acabei não dando mais essa tanta de atenção por questão de saber se eles iam plotar, se eles não iam plotar. E como não sou eu que vejo isso, se eles não me pediam, eu também não fazia. Mas agora eu conversei com o Renato e falei, cara, eu vou cuidar dessa parte também e eu não vou deixar o carro mais feio. As lanternas estão quebradas já faz tempo, tá indo só repondo. Cara, não tem como deixar. Bateu na corrida, infelizmente vai pôr novo de novo. Ou sol acrílico, qualquer coisa do tipo. Mas não tem como ir fartando pedaço. Então, vamos fazer uma estética nesse carro melhor, vamos cuidar melhor dessa parte estética, vai ver o que está amassado, vai pintar, o que está quebrado vai trocar, a tampa traseira vai melhorar, e também foi feito algumas modificações aqui para o radiador traseiro, vai ter que refazer essa tampa, e a gente tem um grande problema nesse carro do Renato, inclusive tinha um vazamento de água que já descobriu também. Esse carro do Renato a gente tem que cortar a traseira dele. Mas por que até hoje a gente não cortou? Porque o número de chassi desse carro é gravado aqui atrás desse carro, bem na tampa aqui, bem aqui dentro. E eu não posso cortar, senão eu perco o documento do carro. Então por isso foi o motivo que até hoje a gente não cortou a traseira. A gente tem que ver o que vai ser feito para manter esse número ou pedir uma remarcação para marcar em outro lugar para poder arrancar essa peça aqui. Mas isso é trabalhoso. Então no estado do Paraná eu nem sei como funciona isso. Então ou faz lá por São Paulo, que eu sei os caminhos, ou mantém o carro por enquanto com a traseira de ferro, ou manter no assoalho do porta-mala e cortando somente a parte daqui. Mas isso não vai ser feito agora também. É o que eu falei, que vai ser feito agora são essas necessidades, essas obrigações que o carro tem que estar em ordem 100%, tentar chegar na pista o 100% possível e não incomodar nada, e a estética desse carro. Resumão do carro do Renato, para vocês entenderem como tá, como não tá, o que o Cupim fez, o que o Cupim não fez, como vai ser o carro dele daqui para frente com essa parte de melhoria. E agora é o seguinte, já vou deixando esse vídeo por aqui, comenta bastante, e eu vou deixar o Gustavo finalizando essas outras partes aí hoje do carro que a gente acabou de explicar. É isso, tamo junto, já vai deixando um like, se inscreve e espero que aguente o Cupim agora por muito tempo ainda. Tamo junto, valeu, obrigado. I'm conscious, my subconscious an accomplice to me. I promise the darkness I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate.
away.